Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre dois livros de Chaboté, Um Pedaço de Madeira e Aço e Solitário. Um Pedaço de Madeira e Aço saiu em 2018 e é de 2012 originalmente, e Solitário de 2008 e saiu nesse ano, ambos publicados pela Pipoca e Nanquim. Vale muito a pena ler os dois livros, né? Os desenhos de Chaboté são desenhos impressionantes, né? Assim, a destreza é muito impressionante no desenho, e a narrativa, nesse caso aqui do banco, né? Um banco é a história de um banquinho de praça que vai, enfim, narrando pra gente, sem narrar, são só desenhos, não tem narrativa verbal, as pessoas pelas quais passam pelo banco, né? As escritas que ele recebe, as inscrições, as histórias que, por assim dizer, ele presencia. É uma história que é marcada, por assim dizer, essa posição de testemunha do objeto, né? Então há uma certa antropomorfização do banco, né? O banco enquanto testemunha, e que marca profundamente também algo que vai aparecer na temática de Solitário, que é a solidão, né? A gente já fez dois vídeos aqui sobre a solidão, tanto o vídeo dedicado ao texto do Winnicott, a capacidade para ficar só, quanto o Sentimento de Solidão, de Melanie Klein. São dois textos absolutamente indispensáveis para a gente entender o que é solidão para a psicanálise. Eu acho que ler esses dois livros de Chaboté, pensando nos dois textos, né, que a gente já discutiu, para mim é fundamental. A ideia de Um Pedaço de Madeira e Aço tem a ver com a solidão mais profunda, né? A ideia também de uma certa objetificação, né? Se você estivesse num lugar absolutamente parado, identificado com esse banco, por exemplo, e de apenas ver as histórias passando por você. Você é identificado plenamente com esse objeto, então totalmente objetificado, totalmente coisificado, pelo qual apenas a história passa por você. Você não captura, você não pode aprender, fazer parte efetivamente da história, senão de passagem, né? Senão como testemunha, mas nunca como participante efetivo dessa história. Então esse Um Pedaço de Madeira e Aço me parece trazer a história de uma solidão muito, muito dura, apesar da presença da pessoa, a presença do outro, né, para trabalhar com esse paradoxo que o Winnicott vai trabalhar, né, estar sozinho na presença de alguém, mas nesse caso aqui é estar sozinho na presença desse outro que vai viver a sua história em mim, comigo, ali próximo, mas que vai sempre me deixar numa posição objetificada, numa posição absolutamente separada de testemunha. Então, num certo sentido, tem toda uma solidão em termos de isolamento que está presente nesse livro do Chaboté. No segundo livro publicado no Brasil, 2019, é um livro anterior, originariamente na França, ele é anterior a Um Pedaço de Madeira e Aço, mas aqui no Brasil vem depois, o Solitário. Ele conta a história de um sujeito que vive num farol, e esse sujeito ele é muito feio e por isso é deixado ali no farol pelos pais, que morrem, e um pescador que sempre trabalha por ali naquela região sempre deixa comida para ele no farol. Até que um dia um dos empregados desse pescador pergunta, né, para ele, através de uma carta, o que esse sujeito que vive no farol deseja. E ele responde, né, eu desejo ver imagens do mundo. Então esse empregado do pescador deixa alguns cartões postais para que esse sujeito veja, né, essas imagens do mundo, e parece que isso dispara nele o desejo finalmente de sair desse farol. Não vou contar todo o finalzinho para não fazer spoiler aqui do livro, que vale muito a pena ler, mas num certo sentido a gente está falando claramente, evidente, né, pelo título, da solidão, e de uma solidão marcada por um desejo transmitido, né? No caso, o desejo desse pai, desse sujeito, que para proteger o filho, que era muito feio, era um tipo de aberração física, pretende que o filho fique ali isolado nesse farol. Aliás, a própria imagem do farol, né, uma metáfora mais do que brilhante do isolamento solitário, né, da ideia de que o sujeito não
tem por onde ir, não tem por onde caminhar. Nesse livro há texto narrativo, né? Esse texto é um texto super interessante que está marcado uma leitura do dicionário. Esse sujeito que está lá vivendo no farol, ele tem um dicionário, ele joga esse dicionário ao acaso sobre uma mesa e aí cada palavra que vem, né, ele começa a devanear. Então existe uma capacidade criativa, imaginativa muito potente no personagem. A palavra atiça o devaneio, mas só que ele está ali preso no farol, está ali preso nessa pequeniníssima ilha, uma pedra praticamente, e ele está preso ali apenas solto na imaginação. E ao longo da história, esses devaneios obviamente se mostram insuficientes para a vida dele. Então, queria recomendar a leitura, né, a visualização, né, dos desenhos do Chaboté. São desenhos apaixonantes, né, histórias muito bonitas. Nesse caso do Solitário, tem um final super legal, assim, bem interessante, vale muito a pena ler. E convido vocês a refletirem sobre a solidão, que é um tema fundamental, né, na psicanálise, e reverem os vídeos ou verem pela primeira vez os vídeos dedicados ao tema, que passam pelos textos de Winnicott e de Melanie Klein, estão aqui no canal. Procurem e me digam se é possível articular aí com esses desenhos do Chaboté ou não. Era isso, queria agradecer a presença de todos. Se vocês gostaram, compartilhem, me digam o que acharam, se leram o Chaboté ou conhecem outros livros de HQ para me mostrar, para conversar. Se quiserem que eu comente, interprete, me mandem também, quero sugestões. Curtam, se inscrevam no canal, me deem notícias aí do que vocês acharam. Muito obrigado.